Quer comprar camisa de time com desconto? Cupom EDNAFUT na FUT Fanatics. Você encontra tênis, roupa casual, acessório pro seu treino e muito mais. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu quero falar com vocês de algo que é muito importante pro trabalho de vocês, tá? Isso daqui vai ser muito importante para vocês conseguirem viver melhor e ganhar melhor, tá? É vocês aumentarem o valor da hora de trabalho de vocês. Eu quero salário! E é pra fazer isso, eu vou precisar trazer desenhos aqui pra vocês, que eu me comunico melhor com desenhos, tá? Eu estava na barbearia um dia desses, conversando. E aí, enquanto conversava na barbearia, fiquei sabendo de uma coisa muito louca, de algumas barbearias que cobram ali em torno de R$50 o corte de cabelo. Pô, eu não sei usar o pente. É isso, é novidade pra mim. Então o cara vai cobrar ali seus 50 mangos um corte. Só que acontece, metade disso daqui, né, ou às vezes, sei lá, 30%, 20% fica com a barbearia. Então esse cara, ele vai ficar no fim do dia com 25 conto. Então vamos supor que esse barbeiro ele trabalhe 1 hora, certo? Para fazer esse um corte. Então, a 1 hora dele custa R$25. Se ele trabalhar 8 horas por dia, né, vamos supor que tudo dê muito certo para ele, aqui dá 40, 16, ele vai ganhar ali os seus R$200 em um dia que ele tiver com a agenda cheia. Se eu conseguir mostrar aqui, R$200, também não consegui mostrar aqui. Então assim, 200 conto, certo? Por dia. E aí se ele trabalhar 20 dias no mês, aqui dá 4.000. Ele tira ali os seus R$4.000. Se ele conseguir preencher 8 horas do dia dele com cortes que ele ganha R$25. Certo? Até aqui acho que deu pra entender e acompanhar minha conta. Qual que é a parada aqui, que eu acho que é a parada que a gente precisa sempre se atentar, e é uma dica que eu acho que é muito importante pra vocês. É que pra você mexer, e aqui a gente tá falando de uma parada que é muito volátil, tá? Então a gente tá falando que em 1 hora ele vai cortar isso. Então assim, se ele não conseguir cortar os 8 cortes que ele precisa por dia, ele já vai tá na merda. Edson, mas ninguém corta cabelo todo dia. Então, esse é o ponto. E segunda, terça e quarta, que é mais vazio, ele vai conseguir encher a agenda? Pô, talvez não. E se um cliente dele atrasar? Se um cliente dele desmarcar? Então, esse é um valor daqui que ele não é muito fiel. Então, você vai lá e fala assim, isso daqui ele pode oscilar muito. Então, a tendência é que isso daqui, na verdade, vai ir de 2K a 4K. 4K no mês perfeito, né? Natal, tem ano novo e tudo mais. Beleza? Então assim, normalmente pro barbeiro é 30% a 40% do valor do corte. Então assim, eu tô trabalhando com 50% pra ser mais fácil, tá? Porque esse não é o ponto do vídeo, né? Meu ponto não é falar sobre o valor do corte do cabelo. Mas aí, vocês vão me corrigindo, vocês vão me falando. Qual que é o ponto que a gente precisa chegar? Esse valor aqui, ó, que é o corte do cabelo. E esse valor aqui, que é o quanto que o cara vai receber pro corte, precisa aumentar. O ponto estratégico seu é como é que eu olho para isso e eu aumento minha hora de trabalho. Então vou dar um exemplo. Existem alguns barbeiros que cobram R$130. Opa, aqui já ficou de fora. R$130 o corte de cabelo e barba. Se a gente for olhar R$130, a gente tá mudando esses... Vamos pensar os mesmos 130 conto aqui, os mesmos 50%. Isso daqui já vai para R$65. Certo? Então a gente tá falando aqui quase o dobro desse valor daqui, mais que o dobro, né? Então... a gente está subindo de 2 a 4K para 4K a 6K. Tudo porque a gente trabalhou nessa base daqui, que foi aumentar esse valor de 50, o corte, para um corte de 130 conto. Só que não é todo lugar que você vai conseguir aumentar essa hora de trabalho. Então, o que é importante aqui? Quais que são os mecanismos que fazem com que isso daqui aumente? Especialização e também marketing. É você agregar valor ao produto. Como é que eu cobro mais em algo que eu estou oferecendo para o meu consumidor? Então vamos dar um exemplo.
uma nail designer, né, que cuide de unhas. Bom, uma nail designer, ela pode trazer a tecnologia de fazer unha em gel. O preço de unha em gel é mais caro do que uma de unha normal. Então ela vai ganhar a mais por ter feito aquela unha ali. E precisa de manutenção. Ou eu tenho um salão de beleza, uma barbearia, que ela é mais arrumada, mais importante. Qual que é a diferença de uma barbearia numa quebrada para uma Corleone que fica num bairro mais nobre de São Paulo e cobra ali, sei lá, os seus R$200 o corte de cabelo? Não sei quanto é que tá o corte na Corleone hoje. Então, muda muito essa questão do produto agregado da sua hora de trabalho. E aí é que a gente tá falando de barbearia, mas eu posso falar isso aqui sobre uma pessoa que trabalha numa área muito específica. Então, eu vou falar assim, por exemplo, eu, jornalista, eu ganhava X quando eu trabalhei como jornalismo. O meu chefe começou a pedir para mim uma especialização muito específica e eu consegui fazer essa especialização. Então, por causa dessa especialização que eu tive, eu ganhei Y. E aí eu comecei a ter experiência na área. E a experiência na área começou a me fazer com que eu ganhasse Z. E que eu pudesse cobrar por isso. Então aqui eu tinha a minha especialização, que na época era em SEO. Poucas pessoas entendiam disso na época. E aqui eu era do meu time o que tinha maior experiência dentro da área. Tanto de SEO como de jornalismo cultural. Então a minha hora média de trabalho, eu ganhava quase o dobro de uma rapaziada que trabalhava comigo, justamente porque eu valorizei essa hora de trabalho. Aqui, ó, meu esposo aprendeu a instalar rede de proteção em janelas e varandas e está ganhando em média de 2 a 3K. Quando o mês tem mais movimento, chega a 5K. Exatamente. E aí, o que você começa a fazer? Como é que você consegue chegar nas pessoas? É tipo assim, vou dar um exemplo pra vocês. Por que tanto médico de botox, tanto médico de tratamento de beleza está na internet? Porque você vai agregando um valor de mercado para aquilo, tipo assim, eu quero fazer o meu rosto no médico que fez o rosto da Virgínia. Ou eu vou pagar, por exemplo, vou falar da minha escola de jiu-jitsu. Minha escola de jiu-jitsu, ela cobra um preço caro, né? Eu não sei quanto é que eu pago lá no caso, devo pagar 380, 350 por aí. Mas eu sei quanto é que cobra algumas outras unidades que são um pouquinho mais caras. Tem unidades da Aliança que cobram R$480 por mês a mensalidade. Isso aqui é uma mensalidade de uma escola de jiu-jitsu. A minha é um pouquinho mais barato, mas tem muito que ganha disso daqui. Por que tem esse preço daqui? Porque eles vendem a experiência. Então, assim, é uma academia com professores que são campeões. Então, a academia que mais ganhou, acho que uns 3 ou 4 títulos, os últimos 3, 4 títulos, acho que mais até, de equipes nos campeonatos de jiu-jitsu. Tem um monte de cara ganhando mundial ali. Tem vestiários e uma limpeza impecável. Você tem uma metodologia pro faixa branca, que cuida do faixa branca e cuida do kids. Você tem um espaço arrumado, bonito, organizado, onde você tem pouca bagunça, com metodologia de aprendizado, que ajuda ali a retenção do aluno. Você tem uma escola que mantém o aluno ali, não é aquela coisa do casca grossa, de todo mundo que tá querendo ser profissional. Então, tudo isso daqui no fim do dia é o que faz você olhar para isso daqui e falar, vou pagar esse preço daqui. E você vai falar, nossa, Ed, que absurdo, não acho isso certo, tal. Mas é esse valor de experiência e de experiência agregada que é o que a gente tá falando. Acho que a variável localização vai definir se os clientes têm 50 ou 130 para pagar. Não é. Não é. Sabe por quê? No meu bairro tem um barbeiro que cobra 30 conto. E tem barbeiro que cobra R$100. Eu cortava no de 30. Até o dia que eu descobri o de R$100. E eu olhei e falei assim, cara, o meu cabelo e minha barba ficaram infinitamente melhores. E assim, indiscutível. Meu cabelo e minha barba ficaram infinitamente melhores depois que eu comecei a cortar o cabelo com Elô do que quando eu cortava com um cara de 30 conto. E aí eu consegui ver um valor naquela parada. Você ter, por exemplo, um pedreiro que ele entrega o resultado, você contrata, ele faz e te entrega, você olha e fala assim, porra, aquele cara não cobra barato, mas ele faz. Então, às vezes, é melhor pra mim pagar
mas eu tenho a certeza do resultado que eu tenho do que economizar e me ferrar. Eu tenho um mecânico aqui que depois que eu descobri ele, há 6 anos atrás, eu nunca mais fui em nenhum outro mecânico. Porque eu olho para aquele cara e falo assim, o que eu vejo ali de valor na parada. A gente tá falando aqui, quando eu tô falando dessa hora de trabalho, ela é uma parada muito importante para você, principalmente para você poder pensar assim, como é que você valoriza essa hora de trabalho, entendeu? Como é que eu valorizo a hora de trabalho do que eu tô ganhando? E como é que eu consigo vender isso? É curso? É se especializar? É experiência? Vou fazer aqui um XP. É você ter um empacotamento de uma parada melhor? Então assim, principalmente hoje num mercado de rede social, pô, tem muita gente que entrega uma coisinha aqui, ó, que é empacotada bonitinha, pra agregar valor aqui. E tudo isso aqui agrega. E aí, de novo, outro exemplo. A Nike. A Nike é uma camiseta. Ponto. A Nike é uma camiseta. A Nike é uma camiseta simples, normal. Por que a Nike não é diferente de uma camiseta de outra marca? Mas a Nike você tá pagando isso daqui. Ah, eu tô pagando aqui o empacotamento, o marketing, a aspiração, o desejo, tudo que eu imagino, sabe assim, como eu me sonho vendo isso, como é que é o resultado final. Então assim, eu acho que a gente precisa começar a olhar e entender por quê. Essa especialização é justamente o que vai fazer você ter um salário um pouco melhor, uma condição de vida um pouquinho melhor, e é o que muita gente precisa. Essa é uma continuação de um papo que eu fiz esses dias, que eu falei sobre a dica financeira pro jovem, né? Que eu falava que o jovem precisava estudar, precisava olhar um pouco pro que ele tava fazendo. Porque às vezes você vai olhar e fala assim, arranjei um primeiro trampo aqui que ele me garante meus 3 mil reais. Só que você pra sempre vai estar nesse trampo de 3 mil reais e que ele nunca vai conseguir flutuar mais ou a menos, porque você não se especializou, você não teve... Você tem a experiência, mas a experiência que ela não é reconhecida pelo próximo. Esse papo que você está falando, Ed, também se aplica na construção de imagem profissional e construção de carreira corporativa. Exatamente isso que eu tô falando. Então, às vezes, você vai ter que olhar e falar assim, pô, eu preciso ter um curso aqui de qualquer coisa que seja reconhecida no seu mercado de trabalho, para eu poder olhar e falar assim, ó, agora eu tenho uma língua estrangeira, ó, agora eu tenho aqui uma especialização que ninguém mais tem, ou que é muito importante aqui no mercado. Por exemplo, o IA tá em alta. Pô, eu me especializei em IA e em segurança digital. Pô, isso daí no mercado de tecnologia, seu currículo já dá um upgrade. Ah, eu tenho experiência aqui criando projeto dentro dessa área. Pô, o cara tem experiência, então custa mais pagar esse cara que tem experiência, o cara que manja e o cara que tá desenvolvendo isso. Então, às vezes, assim, é entender, assim, o quanto que seu passe vai ser valorizado. E como valorizar o seu passe. Essa é a grande questão que a gente precisa olhar com carinho. E com muito carinho, porque senão você vai estar meio que limitado a estar sempre ganhando o mesmo chão. Entendeu? Vai estar na mesma faixa de salário. Entendeu? E aí você quer, às vezes, tirar milagre da cartola. Ah, eu vou ser contratado e eu vou ganhar muito mais. Beleza, mas como é que você valorizou essa sua hora de trabalho? Como é que você fez... Você agregou valor a essa hora de trabalho para você poder mostrar isso. Então, por exemplo, você tem um pedreiro. Aqui, ó, às vezes o nego ser bom em montar PPT e falar bem. Pô, isso já destaca muito. Mas assim, eu sou pedreiro, mas sou especialista em mármore, ou sou especialista em ar-condicionado. Pô, você não vai ser chamado para fazer bico. Você vai ser chamado para fazer uma coisa mega específica. Entendeu? Ó, tem experiência em lugares relevantes. Depois de um tempo, recrutadores procuram por vocês no LinkedIn. Ah, minha noiva, ela foi contratada pela empresa que ela tá hoje pelo LinkedIn. Porque ela trabalhava numa empresa gigantesca. E aí vieram atrás dela. Não foi nem ela que foi atrás. Hoje em dia, as vagas de emprego no Brasil querem pessoas super qualificadas para pagar um salário muito baixo. A situação está difícil em questão de emprego. Exatamente, Lucas. Então assim, você sabe que as pessoas querem uma coisa muito super qualificadas. Então assim, você precisa começar a entender qual que é a dinâmica que você está se inserindo. Então assim, é um lugar difícil de você se colocar. Entendeu? Mas assim... Olhem com carinho pra isso, tá? Olhem com carinho pra isso. E eu posso falar aqui mesmo da minha profissão, tá, gente? Porque, por exemplo, antes de um canal que não tinha nada. Bom. Mano, eu pedia pras marcas falarem comigo. Pedia. Mano, me manda um produto que eu falo dele de graça.
E a gente começou a ganhar seguidor, começou a crescer, tive um canal de 3 milhões de inscritos. A gente já teve campanha que a gente rodou, sei lá, na casa dos 6 dígitos. Uma campanha. Agora que o canal, que eu estou com outro canal, com um projeto pessoal, que aconteceu tudo o que aconteceu, minha hora desvalorizou. Então assim, aquilo que eu ganhava antes, eu já não posso mais cobrar, porque o cara olha e fala assim, tem menos mídia, tem menos entrega, blá, 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 sendo que não é tanta verdade, tá? Porque hoje a gente entrega mais audiência, a gente tá com a mesma audiência, a gente pode bater audiência recorde mês passado. Mano, um alcance gigantesco que a gente teve nesse canal. Então, o preço que eu cobro hoje por propaganda, ele é menor do que eu cobrava antes. Porque eu entendi que minha hora ali foi desvalorizada justamente por causa de uma mudança. Mas, já de 2 anos pra cá que eu tenho esse canal, a gente já teve uma mudança de patamar. Então, por exemplo, a gente já tá começando a recusar cliente, que é uma coisa que eu não fazia há algum tempo atrás. Eu fazia com bet e tudo mais, mas assim, tinha cliente que chegava e falava assim, eu tenho aqui uma coquinha e uma coxinha. Eu falava, vambora, coquinha e coxinha, vambora. Agora, já vem um cara assim, tem uma coquinha e uma coxinha. Eu falo assim, não, filho, aqui é 3 coquinhas, 3 coxinhas. Pra gente começar a conversar. Aí o cara, tá bom. Então assim, existe essa valorização. Vocês estão entendendo? Assim, isso é uma coisa que acontece. E você vai construindo de jeitos diferentes. Então você precisa entender qual que é a sua estratégia e sempre pensar isso assim. Para de achar que o milagre vai vir do nada. Você não vai ser reconhecido. A pio é essa. Para de achar que um dia seu chefe vai falar e falar assim, Carlinhos, você é ótimo, Carlinhos. Toma aqui, 10 mil reais de aumento. Você agora é o diretor, Carlinhos. isso não vai acontecer. Oferece uma parada que seja a mais, ou aprenda a ter essa parada que seja a mais, que te posicione a mais, pra você ganhar mais, pra você cobrar mais, que aí, com um pouco de sorte, um pouco de talento, um pouco de network, você consegue ser reconhecido dentro do mercado. Ainda não vai ser fácil. Porque nada disso que eu disse aqui é fácil. E com certeza vai ter alguém nos comentários falando, o cara fala de um jeito que parece que é fácil. Não é. Mas é assim, não fazer é pior ainda. Sacou? Essa que é a parada. Se você não fizer, é pior ainda. Você fazendo já é difícil. Você não fazendo, meu irmão, é loucura. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives do Edson Castro, que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.